A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus, pela obra de salvação que o Senhor operou comigo nos dias da minha infância, chamando-me à graça que está em Jesus, nosso Salvador. Agradeço a Deus, porque Ele também me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, e me tem guardado até este presente momento. O Senhor me preparou também uma das suas filhas para ser a minha esposa, abençoou o nosso lar com um casal de filhos. O Senhor já chamou os dois nas águas do santo batismo, e o Senhor me deu graça de, no primeiro batismo que atendi, o Senhor chamou a minha filha caçula para este santo mandamento. Para mim, foi um sentimento de muita alegria e emoção, pois é o cumprimento da palavra de Deus. Quando vemos nos nossos filhos, quando vemos na nossa posteridade, o reflexo do Evangelho se multiplicando. Isto é glorioso, isto é maravilhoso, e por este motivo eu glorifico a Deus nesta noite. Sobre os dons de Deus, eu sinto de glorificá-lo, que quando nasci, os meus pais professavam a fé em Jesus numa outra denominação evangélica, de modo que na casa dos meus pais trabalhava uma nossa irmã muito simples, semi-analfabeta, e ela sempre me falava das coisas de Deus, do Evangelho, da salvação em Jesus. E quando eu completei 13 anos de idade, morávamos numa cidade no interior do estado de São Paulo, um dia ela me fez um convite para que eu fosse com ela assistir um santo batismo. E eu aceitei o convite, contudo fui da maneira em que eu estava trajado. Como criança, como menino, eu estava trajado com uma camiseta regata, uma bermuda, um chinelo. E daquela forma, eu fui com aquela nossa irmã, àquela casa de oração. Quando chegamos à igreja, toda a Irmandade já cantava o primeiro hino, toda a Irmandade de pé, cantava na época do Inário 4, o hino 143. Venha Cristo sem tardar, sua graça quer te dar, pecador vem se entregar ao bom Jesus. Quando passei pelo portão daquela casa de oração, o Senhor me deu a virtude do Espírito Santo. Meu coração começou a ferver, uma vontade de chorar que eu nunca havia sentido aonde eu estava. Quando entramos, toda a igreja repleta, a Irmandade de pé, o porteiro me recebeu com uma alegria tão grande. Sorriu para mim, me chamou de filho, me abraçou, me deu um beijo. E ele nunca tinha me visto. Por isso eu sempre digo da missão que o Senhor dá para os servos e para as servas nas portarias. Não havia lugar na igreja. Ele foi procurar um lugar para que eu me assentasse, e eu fiquei acompanhando o movimento da orquestra, da Irmandade cantando, e no momento daquela Irmandade cantando, houve um silêncio, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez absoluta, de modo que eu via toda a Irmandade movimentando os lábios, o arco dos violinos subindo e descendo, e eu nada ouvia, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez. Fiquei aflito, provocando as minhas orelhas, e naquele momento uma voz gloriosa e santa falou comigo assim: esta é a sua casa, estes são os teus irmãos, eu te anuncio a graça que conduz à salvação. Glória a Jesus! Naquele momento, querida Irmandade, eu fui tomado de uma presença de Deus tão santa, e imediatamente a minha audição foi restaurada. E chorando muito, eu perguntei àquele porteiro se ele havia ouvido aquilo que falava comigo, e obviamente ninguém havia ouvido. Ele me colocou sentado aqui na frente, no primeiro banco. Chegou o momento da palavra, que veio revelada na conversão de Saulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus, numa visão celestial, fala para Saulo:
Por que lutas contra mim? Por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Saulo pergunta a Jesus: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela palavra, o Senhor converteu o meu coração. Eu agradeço a Deus porque assim que iniciou-se o serviço das águas, eu logo entrei. E quando eu entrei no tanque de batismo e senti os meus pés molhados, o Senhor me visitou e me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Eu não conhecia o que era o dom de Deus. Quero fazer aqui um parênteses. Fui criado numa igreja cristã pelos meus pais, mas que é considerada cessacionista, ou seja, não crê, ou naquela época não cria na dispensação dos dons. E o Senhor me visitava sem cessar com o dom de novas línguas. Terminou o batismo, eu não falava uma palavra em português. Aquela irmã muito simples disse: como esse menino vai chegar na casa dele falando em línguas? Meu pai era um homem muito racional, professor de economia, minha mãe também professora, sempre muito racionais. E aquele dia eu dormi na casa daquela nossa irmã com a família, e ela era como a minha segunda mãe. Trabalhou nos meus pais, na minha casa, por 45 anos. Saiu de lá apenas quando o Senhor levou essa irmã para o seu reino de glória. Enfrentei muita oposição, muita luta. Meu pai, querendo me ensinar, lutou muito para que eu voltasse atrás na minha decisão. Criança ainda, sem firmeza, mas o Senhor sempre colocou pessoas especiais no meu caminho. Fiquei enfermo nesta trajetória, e no meio desta trajetória, numa enfermidade que eu tive, o Senhor se mostrou favorável a todos nós. Senti de ser ungido de acordo com a palavra de Deus. E um dia, o Senhor preparou que os anciãos daquela casa de oração foram até a casa dos meus pais para fazerem o serviço da unção. Eu havia sido diagnosticado com hanseníase, lepra, nas mãos, nos pés, nos antebraços, e num sofrimento muito grande. Já havia tratamento, contudo a situação em que eu estava era muito avançada, já tinha perdido a sensibilidade, especialmente nas mãos. Fogo já não sentia, furar com agulha também não sentia. E quando chegaram os servos de Deus para fazerem a unção, o servo de Deus mais antigo abriu as escrituras na epístola de Tiago, explicando para os meus pais como era o serviço da unção. Evangelho é, sobretudo, ter a inclinação para instruir, ter a inclinação para ensinar. O servo de Deus explicou aos meus pais, estávamos todos de pé, e meus pais sempre diziam que nunca se ajoelhariam com este povo. Dizia, da boca para fora, quero crer, que era um povo muito ignorante. Quando estávamos todos de pé, para buscarmos a presença de Deus em oração, aquela nossa irmã, que era funcionária da casa, pegou um véuzinho amarrotado, amarelinho, e cobriu-se com o véu. Quando ela cobriu-se com o véu, o Senhor começou a visitar aquela irmã com o dom de novas línguas. Glória a Jesus. Nos pés, um chinelo havaiana de cada cor. Os joelhos rasgados de oração. Uma irmã semi-analfabeta, retirante nordestina, que veio para São Paulo para tentar a vida. Ali perto dela, minha mãe, professora de música, musicista, que tocava com orquestras filarmônicas em muitos lugares, vaidosa, racional. No momento em que o Senhor visitou aquela irmã com o dom de Deus, Deus tomou aquela irmã com uma autoridade, com uma franqueza, dizendo à minha mãe, Teresa, vem aqui do meu lado, e eu vou puxar uma pontinha do meu véu, e eu vou cobrir a tua cabeça também. Glória a Jesus! Então o Senhor tomou aquela irmã dizendo, porque o véu é sinal de poderio por causa dos anjos. Querida Irmandade, ela mal sabia ler, malemar assinava o nome, mas quando o Senhor abria as janelas dos céus sobre aquela nossa irmã, ela falava do Evangelho com uma destreza que talvez muitos doutores não teriam e não têm. Glória a Jesus!
Minha mãe começou a chorar, ficou ao lado daquela irmã, ela puxou o véuzinho, nos ajoelhamos as duas juntinhas, dividindo um véu. Servo de Deus fez a unção, e no momento da unção, Senhor passou naquele ambiente com uma presença tão gloriosa, porque o Senhor entra na cena. O Senhor trabalha na invisibilidade. Os homens são acostumados a se guiarem por aquilo que é visível, mas o apóstolo já nos ensina que aquilo que é visível é temporário, mas o invisível é eterno. O Senhor entrou na cena naquela tarde daquela unção, e quando eu estava sendo ungido, eu ouvi a mesma voz gloriosa falando comigo: eu estou te libertando. Glória a Jesus! No momento em que ouvi aquela voz, comecei a suar um processo de sudorese muito forte, do alto da cabeça até a planta dos pés, e aquele suor vazava pelas costas, pela frente, pelos braços, pelas mãos. Quando nos levantamos, havia uma poça de suor no chão, e também no meu corpo, camiseta, uma calça de moletom. Servos de Deus foram embora. Uma semana depois do serviço de unção, o Senhor havia me libertado por completo. Glória a Jesus. Quando o Senhor fez esta obra, nós voltamos na dermatologista que havia me atendido. Era uma médica renomada, tinha pós-doutorado no Japão, uma senhora oriental. Dentro do consultório, muitos ídolos e imagens da fé oriental e também incensos acesos. Quando ela me examina, ela regala os olhos e pergunta ao meu pai: seu Dirceu, o que vocês fizeram com este menino? E o meu pai, já muito emocionado, diz a ela: doutora, ele foi ungido em nome de Jesus. Glória a Jesus! Todos emocionados ali naquele consultório, meu pai emocionado, ela, eu também. Ela me disse estas palavras. Uma mulher da fé budista disse assim a mim: menino, então vai embora para tua casa e nunca deixe de servir o teu Jesus. Porque o que o teu Jesus foi capaz de fazer, o meu nunca fez. Glória a Jesus. Por isso eu não canso de falar de Jesus. Onde eu vou, onde o Senhor me abre a porta do Evangelho de falar, eu preciso falar dele. Aleluia. Saímos daquele consultório, meu pai chorando, parou o carro na frente de uma loja de departamentos. Ele disse: agora nós vamos entrar aí, porque o meu maior desejo, Irmandade, era usar um terninho, vir congregar de terno. E ele dizia: enquanto você depender de mim, economicamente e financeiramente, você não vai ter terno, você não precisa de terno para ir na igreja. Paramos o carro e ele disse: agora nós vamos entrar, eu vou comprar para você um terno, uma camisa, uma gravata, um sapato, e a partir de hoje eu não te proíbo de congregar. Glória a Jesus. Entramos, saí de lá com meu primeiro terno, cinza, camisa branca, gravata vermelha. Usei aquele terno por mais de 3 anos. Todos os dias de culto eu congregava com uma alegria. E quando eu conto esta obra, eu sempre agradeço a Deus pelo direito de congregar. Para mim era proibido. Eu não poderia congregar nem ouvir a palavra. Pode ser algo corriqueiro para as famílias que estão aqui nesta noite. O pai, o avô, o bisavô, as famílias já servindo a Deus há muito tempo, mas não era aquilo que eu vivenciava. Mas o Senhor me firmou com uma fé inabalável. O Senhor colocou pessoas especiais no meu caminho. Colocou servas de Deus que me amaram como mães e servos de Deus que me ensinaram como pais. Glória a Jesus. Quando eu estava desanimando, o Senhor me fortalecia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus que logo cedo o Senhor me abriu a porta, o interesse de conhecer as Escrituras, de buscar o Senhor. E na minha vida, como eu era muito sozinho em casa, eu pedia que o Senhor escolhesse até a minha formação. O Senhor escolheu a faculdade que eu faria. O Senhor foi me fortalecendo na universidade. O Senhor foi me fortalecendo de uma forma que eu não sei explicar para a Irmandade. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, numa cidade já no Mato Grosso do Sul chamada Três Lagoas. Na época eu morava em Ilha Solteira, fazia uma viagem
de 70 quilômetros mais ou menos. Numa prova material, meus pais perderam tudo. Não tinha dinheiro, às vezes, nem para colocar comida na mesa. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, pelo crédito educativo na época, hoje é chamado FIES, e eu ia para a escola, para a universidade, sem ter dinheiro para um cafezinho. Falando do dom de Deus. Um dia, estava fazendo uma prova de Direito Processual Civil, uma matéria que eu tinha muita dificuldade, um professor sério, sisudo, fechado, não dava abertura para ninguém. Eu fazendo a prova, o Senhor se apresentou naquela sala. Senti a virtude de Deus, comecei a arrepiar, o meu coração começou a ferver. No meio de uma questão e outra, o Senhor falou comigo: meu servo, vire a prova, escreva num verso, um versículo para o professor. Jesus é o bom pastor, e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, o salteador, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Glória a Jesus. No fim destas linhas, o Senhor me deu de escrever: o espírito da morte é repreendido em nome do Senhor Jesus. E outras coisas que Deus me deu a escrever. Esperei todos entregarem as provas. Eu, menino ainda, jovem, sem conhecer o que era o dom de Deus. Eu fui o último. Quando todos tinham saído, levantei, fui até a mesa, falei: professor, há um recado no verso desta prova, e o senhor precisa ler este recado antes de chegar da tua casa. Ele não me deu confiança, não falou nem que sim, nem que não sorriu, tirou a prova das mãos e eu fui embora. No outro dia de manhã, 7h20 da manhã, mais ou menos, tocou o telefone na minha casa, fixo ainda. Minha mãe atendeu, me chamou, disse: é o teu professor. Ele se identificou como teu professor de Direito Processual Civil. Ele quer falar com você, está chorando muito. Minha mãe não pertencia a esta doutrina, não conhecia. Ela dizia: achou que aconteceu alguma coisa com ele. Quando atendi, ele chorava de soluçar do outro lado. Quando ele se acalmou, ele disse assim: eu quero te fazer uma só pergunta. Quem te falou aquilo que estava escrito no verso da tua prova? Eu disse: professor, eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo e professo a minha fé em Cristo na Congregação Cristã no Brasil. E o que eu vou contar do senhor, talvez o senhor não vá acreditar. Mas eu estava fazendo a prova, no meio da prova, um anjo de Deus se apresentou para mim naquela sala. Glória a Jesus! Ele falou: vire a prova, escreva no verso o que eu vou te falar. E eu escrevi. Eu somente fui um portador das boas novas do Evangelho. Aleluia! Ele chorava e dizia assim: amém, Jesus. E ele disse assim: olha, eu não sou evangélico, eu sou de uma igreja tradicional, não vou sempre à igreja, mas eu passei um dissabor muito grande. Descobri que fui traído pela minha esposa, e a semana foi de muito martírio para mim. E ontem, sexta-feira, eu fiz um plano comigo mesmo. Disse: vou cumprir todos os meus desafios profissionais, vou aplicar todas as provas que eu tenho que aplicar. Depois que eu chegar em casa, vou deixar tudo preparado e eu vou tirar a minha vida. Sou muito cuidadoso com a minha imagem, com o meu nome, e eu estava numa angústia muito grande, ele dizia, que ninguém sabia, nem amigos, nem pai, nem mãe, nem família. E eu entrei para aplicar a prova na tua sala, que era a última sala da semana e da noite. Glória a Jesus! E em casa, tudo estava preparado para a minha morte. Glória a Jesus! E ele disse: quando eu virei a prova e comecei a ler: Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão e o salteador vêm para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenhas vida e vida com abundância. Glória! Deus mandou embora aquele espírito de morte e de suicídio, e eu estou te ligando para dizer: você é portador das mensagens do Altíssimo. Glória a Jesus! A Irmandade, naquela hora, Deus me deu uma força, uma fortaleza tão gloriosa, que eu falei destemidamente deste Evangelho. E o Senhor fez uma grande obra com ele, ficou meu amigo. E o Senhor fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Foi a primeira manifestação
do dom de Deus na minha vida que eu não conhecia, não sabia dizer o que era aquilo. E quando acabava a aula, ele dizia: olha, eu vou acabar a aula uns 10 minutinhos mais cedo, mas você não vai embora, fica aqui. Ele ficava e ele dizia: fala mais para mim. Fala mais para mim deste Jesus. Fala mais para mim deste Evangelho. Fala mais para mim dos dons de Deus. E o Senhor sempre fez tantas obras e eu sinto de glorificá-lo aqui nesta noite. Então os dons de Deus, eles são dispensados não pela capacidade de quem executa os dons. Ninguém tem capacidade. O Senhor não escolhe um irmão porque ele é moralmente irretocável, porque ele é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. Não existe perfeição em nós. O apóstolo Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas tudo que o Senhor faz é por graça. E graça é isso, é favor imerecido. É mesmo quando não merecemos, o Senhor derrama os seus dons. E o principal deles é o dom da salvação em Jesus. Glória a Jesus. E os dons de Deus, eles são derramados na igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele então tem um ministério na igreja que ele ilumina a igreja. Nós atrelamos a imagem do Espírito Santo apenas com a dispensação dos dons. Nós limitamos a figura do Espírito Santo como se ele fosse apenas um vento forte que passa no ambiente e vai embora, ou como uma pomba. Isso são formas corpóreas que o Espírito Santo assumiu em algumas passagens das Escrituras. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, e ele é Deus em movimento. Nosso Deus está nos céus. Jesus está à direita do nosso Deus, mas Jesus habita no coração de cada um de nós. Através do quê? Através do Espírito Santo, que é Deus em movimento. Ele está aqui agora, passeando aqui no meio desta igreja, invisivelmente, porque cada um de nós fomos feitos e chamados templos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo mora no irmão, que o Espírito Santo mora na irmã. Bendito seja o Senhor. E este Espírito Santo não só dá dons miraculosos, não só dá e faz prodígios e maravilhas, ele ilumina o homem, conscientizando o homem do pecado, da justiça e do juízo. Algum homem que estava vivendo lá fora e o Senhor lhe chama, de repente, alguma coisa que não lhe acusava lá fora, começa a acusá-lo. E ele diz assim: não sei o que aconteceu comigo. Antes eu ia em tal lugar, não sinto mais de ir. Via tal coisa, não sinto mais de ver. Tinha uma conduta, mas agora alguma coisa me incomoda. Glória a Jesus. Sabe qual é este incômodo? É o Espírito Santo que está morando naquela casa. Glória a Jesus. O Espírito Santo, quando vai morar no irmão, ele começa a refletir no irmão o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo é refletido num irmão e numa irmã que é chamado à graça do Senhor Jesus, ele começa a parecer com Jesus. O que é esta semelhança que o irmão tem com Jesus e que a irmã tem com Jesus também? É chamado de fruto do Espírito. Fruto do Espírito, ele está em 5 de Gálatas e ele traz uma série de requisitos de quem nasce de novo. E ele tem uma nova vida. E o primeiro requisito do fruto do Espírito é amor, caridade. Glória a Jesus. Para terminar, eu quero apresentar para a Irmandade, então, estas duas situações. Os dons de Deus e também o fruto do Espírito. Dons de Deus, o Senhor derrama na igreja. Um profetiza, outro fala línguas. Alguns pregam a palavra com palavra de conhecimento, sabedoria, inteligência, dons de curar, de expulsar os demônios, dons de discernir os espíritos, dom de interpretar línguas. Nós temos 3 listas de dons oficiais no Novo Testamento: Coríntios, Efésios e Romanos. Estas 3 listas dadas pelo apóstolo Paulo. E os dons, então, são evidências do trabalho do Espírito Santo na igreja. Obviamente, quando o Senhor dá um dom para um irmão, ele se destaca no meio da igreja. Mas dons não são evidência de salvação. Alguém pode dizer: aquele irmão é tão cheio do Senhor, aquela irmã profetizava e orava, mas o dom que habita no irmão não é consequência e nem sinônimo de salvação.
Bendito seja o Senhor. E tanto isso é verdade, que o Senhor Jesus contou uma parábola que no último dia ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E que os bodes dirão ao Senhor Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer para este grupo: eu não te conheço. E que então ele vai se dirigir ao grupo da direita, as ovelhas, e vai dizer assim a este grupo: vocês levaram pão para quem teve fome, matou a sede de quem tinha sede. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu tive enfermo, você foi orar por mim. Tive nu, você me vestiu. Glória a Jesus. É uma profecia apontando para o final. E ele diz que as ovelhas vão perguntar: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Glória a Jesus. Agora vem o conselho para a Irmandade da Freguesia do Ó. Vocês sabem o que te faz ser conhecido de Deus e de Jesus? Não é profetizar, não é falar línguas, expulsar demônios e ter toda a ciência e toda a grandeza. O que te faz ser conhecido por Deus e íntimo de Jesus é amor. Caridade, que não suspeita mal, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Jesus. Alguém pode estar achando estranho esta explicação quando vamos falar dos dons, mas para que se executem os dons, é preciso que a Irmandade saiba disso. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo faz uma lista, a lista mais completa dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12. Depois ele pula o 13, no 14 ele fala de dons mais excelentes, que era o dom da profecia. Por que ele fazia isso? Porque a igreja de Corinto queria medir a espiritualidade da igreja só por quem falava em línguas ou não. Então o apóstolo Paulo quis dizer à igreja de Corinto: espiritualidade não se mede apenas com quem fala línguas. Aleluia. Tanto é verdade que no 14 ele fala: agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, o dom da profecia, dizendo: o dom da profecia é superior ao das línguas. Então, no 12 ele traz a lista completa dos dons, no 14 ele fala do dom da profecia superior ao das línguas, e no meio destes dois capítulos, 12 e 14, nós temos o 13. A Irmandade sabe o que é 1 Coríntios capítulo 13? A caridade. A suprema excelência da caridade. Está ali por acaso? Uma dobradiça entre as duas listas dos dons de Deus? Não está ali por acaso. Amor, caridade não é dom. Dom, este irmão tem um, este irmão tem outro, este moço tem outro. O Senhor é que escolhe os dons que vai dar. Caridade é mandamento. Caridade é obrigação. Caridade é o primeiro degrau do fruto do Espírito. Glória a Jesus. Então, quando o apóstolo coloca 13 de Coríntios entre estes dois blocos, o 12 e o 14, ele diz assim: olha, se você profetizar sem caridade, não adianta nada. Se você curar doentes sem caridade, com grandeza, vanglória, crescimento, poder humano e pessoal, não adianta nada. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode entregar o teu corpo para ser queimado. Se você não fizer isso com caridade, você vai ser como um sino que retine, ou seja, o barulho do sino já acaba no terceiro segundo em que ele soou. Glória a Jesus. O que ele ia dizer para a igreja de Corinto, ele está dizendo aqui para a igreja da Freguesia do Ó. Se for orar, tem que ser com amor. Se tem que profetizar com amor. Se for executar algum dom, tem que ser com amor. Senão Deus não recebe o nosso louvor. Quem precisa receber o dom, e todos precisamos, o dom que Deus vai te dar é para o próximo, não é para o irmão. Não é para o irmão crescer, não é para o irmão se destacar, não é para o irmão ter alguma glória humana. Glória a Jesus. Quando o Senhor dá um dom, o Senhor vai escolher alguns irmãos e algumas irmãs para dar os dons dele aqui hoje. O Senhor vai te dar um dom para a irmã ser uma servidora.
servidor. Como Jesus lavou os pés dos discípulos quando se aproximava a paixão dele, pegou uma bacia com água e uma toalha. Pedro disse: não, Senhor, isso é tarefa de escravo, é tarefa de servidor. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele é o nosso exemplo de servidor, que se esvazia, que se diminuiu. Glória a Jesus, que perdoou os seus algozes, perdoou os pecados mais imperdoáveis, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dom? Precisa de dom? A irmã está preparada para sair daqui carregando uma bacia pesada com água e uma toalha branca pendurada no teu ombro. Os irmãos também estão preparados para saírem daqui sendo servidores. Glória a Jesus! Quem lavava os pés dos viajantes eram servidores, escravos. Era o menor da casa do Senhor que se ajoelhava para lavar os pés dos viajantes. Jesus nos deixou esta mensagem. O irmão não vai escolher onde vai. A irmã não vai escolher para quem ora. O irmão não tem esta autoridade de escolher a hora, o momento, o que fala, se agrada, se desagrada. Glória a Jesus! O Senhor vai levantar muitos profetas no caos. Seja um servidor, seja uma servidora. Bendito seja o Senhor. Eu estou sentindo uma virtude tão santa em anunciar estas virtudes, nesses conselhos aqui dentro desta igreja. A igreja de Corinto era riquíssima nos dons. O apóstolo Paulo dizia: vocês têm todos os dons, nenhum dom vos falta, mas vocês são carnais e meninos. Glória a Jesus! Havia dissensão na igreja de Corinto, era uma igreja dividida. Havia litígio entre os irmãos, assuntos de dentro da igreja, eles iam resolver nos tribunais. E o apóstolo disse: vocês têm que resolver estas questões dentro da igreja. Imoralidade sexual, perdoe, mas é escritura. Glória a Jesus! Imoralidade sexual dentro das famílias, e o ancião da igreja não tomava uma conduta, uma disciplina eclesiástica, que é dever destes santos homens de Deus. E ele dizia: vocês se vangloriam por tudo isso, mas vocês são carnais. Glória a Jesus! Mas aqui hoje dentro desta igreja, o Senhor vai te dar o dom e também o fruto do Espírito. Glória a Jesus! Não deixe o teu nome crescer, não deixe a tua fama aparecer e ofuscar o nome do Senhor Jesus. Não entristeça o Espírito Santo que mora em ti. Não entristeça. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo, quando ele é entristecido por muito tempo, ele é extinto do coração de um irmão. Ele vai embora. Aleluia! Às vezes o Espírito Santo entristecido por muito tempo, ele é extinto e vai embora. O irmão nem percebe que o Espírito Santo deixou. Continua profetizando na prática, continua orando na prática, continua testemunhando na prática. Ele nem percebeu que ele está sozinho. Glória a Jesus! O que entristece o Espírito Santo? Blasfêmias, gritarias, iras, pelejas, amarguras, cólera, desequilíbrio. Glória a Jesus! Mas hoje, para terminar estes conselhos, uma luz vai brilhar sobre a tua cabeça. E se o Espírito Santo foi embora da vida de alguém, faça um convite. Volta hoje, Senhor. Vem me iluminar novamente, Senhor. Imprima no meu caráter o caráter de Cristo, perdoador, amável, temperante, equilibrado. Glória a Jesus! Para terminar, uma das virtudes do Espírito Santo e do fruto do Espírito é temperança. Em outras traduções, domínio próprio. Sabe o que isso quer dizer? Da tua reação, não da tua ação. Ação, nós estamos aqui. Hoje no culto, os irmãos de terno, gravata, as irmãs cobertas com véu, um ambiente pacífico, de presença de Deus. Esta é a nossa ação. A nossa reação é depois que acaba. Depois que acaba o culto, depois que o irmão chega em casa, amanhã cedo no caminho, no trajeto até o trabalho, como trata o funcionário, como trata o vizinho, como trata quem te faz mal,
como trata quem te espezinha com uma espada, com uma agulha, com um aguilhão. Glória a Jesus. Jesus jamais respondeu seus algozes perguntando: você sabe com quem você está falando? Jesus nunca fez isso. Na frente de Pilatos, Pilatos pergunta para ele de onde ele vinha, ele não responde. Pilatos diz assim para ele: se você souber, eu posso te salvar e posso te condenar. Fala comigo. Jesus levanta o olhar e diz a Pilato: nenhum poder terias sobre mim, se do alto dos céus o meu Pai não tivesse te dado. Glória a Jesus. Humildade cabe em qualquer lugar. Para falar do Evangelho não é só num púlpito, só na igreja cheia. Se fala do Evangelho em corredores de hospitais, em lugares de decepções, em lugares de revolta. Glória a Jesus. Em casas de repouso, em asilos de idosos. No Evangelho se fala em clínica de pessoas que se recuperam de vícios. Quem está disposto a falar desse Evangelho, onde Deus te enviar sem grandeza? Glória a Jesus. É o equilíbrio, domínio próprio, temperança. No trânsito, na crise, é como uma panela de pressão. Se a dona de casa põe uma carne que já está passada do ponto na panela de pressão, quando pega a pressão e esquenta a panela, sai aquele cheiro ruim. Todo mundo da casa já vê que tem alguma coisa estragada, perdoe a expressão. O contrário também acontece. Ela prepara alguma coisa, põe na pressão. Quando pega a pressão, esquenta, até o vizinho sente o cheiro e fala: olha, ela está cozinhando feijão hoje. Olha que cheiro bom. Glória a Jesus. Sabe quando o irmão é colocado sob pressão e a coisa esquenta? No trabalho, na rua, em casa, no trânsito. Glória a Jesus. Quando pegar a pressão e a coisa esquentar, aquilo que sair da tua boca só está revelando o que está no interior do teu coração. Glória a Jesus. Quem nasceu de novo não manda descer fogo dos céus. Quem nasceu de novo não tira a espada da bainha e corta a orelha do sacerdote. Quem nasceu de novo diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. O Senhor vai te dar este equilíbrio, esta temperança, domínio próprio. Então nós sabemos quem nasceu de novo pelo tom da voz, pela maneira de tratar. E hoje o Senhor vai fazer esta igreja sair daqui sendo temperante, equilibrada, amável. Educação cabe em qualquer lugar. Não discrimine ninguém. O dom de Deus aproxima. Jesus foi no poço se encontrar com a mulher samaritana. O caminho, o trajeto dele tinha que passar por Samaria? Não. O trajeto era outro. Se a Irmandade ler no início da passagem diz assim: e era necessário passar por Samaria. Ele foi de propósito, encontrou com ela de propósito, meio-dia, no calor do dia, quando ninguém ia tirar água. Uma mulher vivia à margem da sociedade, perdida. E Jesus diz a ela: você já teve 6, e o que você tem hoje não é teu marido. Um eufemismo para dizer: você é amante de alguém. Glória a Jesus. Então ele diz: se você conhecer o dom de Deus, do teu interior vai brotar águas vivas. Glória a Jesus. Ele entra na cena em Samaria, quando aquela outra mulher ia ser apedrejada quando foi pega em adultério. Hoje o Senhor vai entrar na cena da tua vida. Você crê? O dom de Deus é isso. Glória a Jesus. Do teu interior vai brotar rios de água viva. Glória a Jesus. Deixa o caráter de Cristo aparecer sobre o teu. E nós veremos muitas obras anunciadas no meio da sua igreja. Aleluia. Os bens, maravilhas alcançados da mão do Senhor, pelo privilégio de ter nascido no lar de pais crente, por ser um músico oficializado na casa do Senhor, pelo selo da promessa do Espírito Santo, e a maior de todas as obras que o Senhor fez foi me chamando também para este caminho glorioso. Agradeço a Deus, o Senhor preparou um esposo, uma filhinha, é a alegria do nosso lar. Dou graças a Deus pela essa bela preparação de estar congregado nesta congregação, da minha comum congregação, Vila Morangueira, em Maringá, estado do Paraná. Trago a saudação também da minha esposa do ministério e desejo levar a saudação também para a minha comum, e onde Deus der a graça de congregar com a paz de Deus. Eu agradeço a Deus nesta noite, trabalhando em São Paulo essa semana. Tinha uma causa para ser resolvida na sexta-feira,
Na sexta-feira de manhã, com muita aflição, orei a Deus e votei na presença de Deus, o Senhor me desse essa causa na minha mão. Primeiro culto que eu agradeço, que eu congregasse, eu iria agradecer a Deus. Voltei para minha cidade ontem, em Maringá, não tive a oportunidade de congregar e pago diante de Deus esse voto. E eu agradeço a Deus que o Senhor, rápidas palavras, me colocou uma obra no coração. Agradeço a Deus que já vai para 10, 11 anos que Deus prepara de viajar trabalhando. No início trabalhava e viajava em vários estados, mas o que eu quero contar para a Irmandade, no ano de 2013, eu agradeço a Deus que eu estava saindo da minha casa, uma aflição, uma luta muito grande. Perdão, 2014, uma luta muito grande. E carreguei meu veículo com a mercadoria que eu trabalho, sempre costume de viajar à noite. Saí mais ou menos uma meia-noite de casa, mas uma luta, uma aflição muito grande. E quando eu cheguei na divisa do estado do Paraná com a divisa do estado de São Paulo, tem uma ponte que divide o estado. Antes dessa ponte tem a Polícia Rodoviária do estado do Paraná e depois da ponte tem a Polícia Rodoviária do estado de São Paulo. Eu fui parado pelas duas polícias. Quando eu passei pela do Paraná, conferiu minha mercadoria, minha CNH, o documento do carro, olhou para mim e falou: Deus te abençoe e faça uma boa viagem. E eu agradeço a Deus, entrei no meu veículo novamente, cruzei a ponte, Polícia do Estado de São Paulo, parando também. Conferiu meu documento, conferiu minha CNH, olhou para mim e falou assim: você está com o seu veículo carregado de mercadoria. Eu vejo que tem mercadoria até no banco de trás. Banco de passageiro foi feito para carregar passageiro e não carga, porque num eventual capotamento, essa mercadoria pode vir colidir com a sua cabeça e você pode ter até uma morte instantânea. Então eu vou fazer uma multa, vou fazer uma notificação. E se você falar para mim um A ou um B, o seu documento, o seu veículo vai ser retido e daqui você não sai, daqui ninguém te tira. E na aflição que eu estava, irmãos, na luta que tinha saído de casa, vendo uma situação como essa, eu só pude clamar a Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. E já mudando de assunto, fui pedir uma informação para aquele guarda. Quando eu levantei minha voz, ele falou assim: não era nem um A, nem um B. O seu documento está retido, o teu carro também, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. Eu falei: mas eu ia te perguntar uma outra coisa. A multa eu já aceitei, o senhor é um oficial da lei e está cumprindo o seu trabalho. Ele falou: não, você ia questionar essa multa. E eu falei assim: tem misericórdia, eu preciso viajar, eu não tô nem 10% da minha viagem. Ele falou: não, seu documento vai ficar retido, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. E eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia. Naquela prova que eu estava, fiquei dentro do meu veículo, ali liguei o som do carro, comecei a ouvir uns hinos e ali a aflição tomou conta de mim. Falei: Senhor, tem misericórdia. E eu desci do meu veículo, eu falei: seu guarda, por gentileza, a multa já foi feita, libera que eu preciso trabalhar. Se fosse para escolher, eu estaria trabalhando na minha cidade, eu estaria num trabalho que eu estivesse dormindo na minha casa agora, mas essa foi a porta que Deus abriu. Ele falou: pois é, pelo jeito você serve a Deus. E eu volto a te dizer: o teu carro não sai, o teu documento da minha mão ninguém tira, e nem o seu Deus que você mencionou tem poder de tirar esse documento de mim. E a aflição me tomou, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Até agora era comigo, mas agora já falou, aleluia, até sobre a tua pessoa, que não tem poder sobre ele. E eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que quando ele falou essas palavras, aleluia, eu voltei pro meu carro mais aflito ainda. E quando eu estava no meu carro, aleluia, eu falei: daqui eu não posso sair. Aleluia, ele falou assim: você só sai daqui quando você ligar, aleluia, para outro carro, uma picape, e vir dividir essa mercadoria com você. E eu olhei no meu telefone, não dava torre. Ele olhou pra mim e falou: se você quiser, vai lá do outro lado da ponte, a pé, lá tem torre. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei: eu vou fazer uma oração, já 3 e pouco da manhã. Aleluia, eu desci do veículo, aleluia, fui no banheiro fazer uma oração. Aquele banheiro sujo, dobrei a tampa do sanitário, dobrei meu joelho, aleluia. E quando eu dobrei meu joelho, aleluia, eu lembrei que no ano passado, 2013, na data do meu aniversário, aleluia, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, aleluia, encarregado no Jornal do Estado do Pará, aleluia, no dia 9 de dezembro, eu estava longe de casa, aleluia, longe de todos da minha família, aleluia, ele me ligou, ele disse: a paz de Deus, meu irmão. Eu falei: amém. Ele falou assim: eu estou agora, nesse momento, na cabeceira da minha cama, fazendo uma oração, aleluia, nessa oração, o Senhor me trouxe em mente te apresentar, e me mostrou que hoje é o teu aniversário, aleluia, mas antes de eu te dar um parabéns, eu preciso te contar, eu vejo você sozinho, aleluia, eu vejo você triste, porque hoje é o dia do teu aniversário, aleluia, você está longe da sua família, mas o Deus que nós servimos manda te dizer, aleluia, que você não está sozinho na luta, ainda que você está dentro do seu veículo agora, mas eu vejo do teu lado direito espiritualmente falando um anjo, e no teu banco de trás 3 anjos, você está acompanhado com 4 anjos ainda que você não vê, aleluia, mas Deus vai te visitar e vai fazer você sentir a presença de Deus, e Deus, como presente de aniversário, te fala: no momento que você precisar, esses anjos em forma de humana, de pessoa, aparecerá e te hará você de alguma situação, pro nome de Deus ser glorificado. E para você crer, aleluia, que Deus fala na minha boca e está com você, na visão do Espírito Santo, eu te vejo agora na Avenida Minas Gerais,
Gerais, no centro de Belo Horizonte, uma garoa caindo sobre teu veículo. A paz de Deus, feliz aniversário, e desligou o telefone. Eu estava exatamente na Avenida Minas Gerais, em Belo Horizonte, essa garoa caindo no meu carro, de joelho naquele banheiro. Aleluia, o Senhor me fez recordar dessa ligação. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia, tá aí esse guarda fora. Aleluia, disse que nem tu tem poder de tirar esse documento da mão dele, mas eu te sirvo pela vida e pela morte. Aleluia, no dia do meu aniversário, tu prometeu pra mim que no dia que eu precisasse, aleluia, aquele anjo espiritual que estava comigo poderia aparecer e me tirar de alguma situação e o nome de Deus ser glorificado. E só, Pai, eu vou glorificar o teu nome. Aleluia, fiz aquela oração, voltei pro meu veículo. E quando eu tava entrando no meu veículo, eu olhei pra ele e falei, não vai liberar meu documento? Ele falou, não vou liberar. Nem o seu Deus, você falou que ia fazer uma oração lá dentro, tem poder de tirar esse documento. Eu falei, então tá bom. O senhor pode entrar na frente do meu carro? Ele falou, não posso. Eu falei, o senhor pode tomar a chave da minha mão? Ele falou, não posso. Então eu posso sair daqui. Ele falou, você pode sair, mas a próxima guarda, próximo policial que você parar, aleluia, aí vai te levar preso e teu carro também, porque você não porta o documento. Eu falei, então tá bom. Eu liguei meu carro, dei meia volta, atravessei a ponte novamente e cheguei na Polícia Rodoviária do Estado do Paraná. Tava ali o policial, já quase 4 da manhã, lavando a viatura. Eu encostei com muita humildade, contei pra ele o que havia acontecido. Eu falei, isso pode? Ele falou, pode. Ele é uma autoridade da lei, assim como eu. Eu tenho 21 anos de polícia rodoviária militar. Eu nunca apliquei essa multa pra ninguém. E olhando pra você, vejo que é um servo de Deus. Aleluia, não tem lógica, mas ele é uma autoridade. Faz o seguinte, volta lá, 7 horas da manhã a guarda troca, quem sabe a outra guarda te libera. E ele conversamos das coisas de Deus, ele, nosso irmão de outra denominação, e ele conversamos 5 e pouco da manhã, peguei meu veículo e voltei pro estado de São Paulo, estacionei meu veículo embaixo de uma árvore e fui tirar um cochilo. E quando eu fui tirar um cochilo, aquele guarda, aleluia, brabo, com o documento da minha mãe, uma prancheta, veio em direção ao meu carro, que tinha dito que nem Deus tiraria o documento da mão dele. Ele vem brabo assim nessa prancheta, pega esse documento, vai embora, eu nunca mais quero te ver, você arruinou minha vida, você arruinou minha carreira. E eu, sem entender, assinei aquela prancheta. Eu falei, por gentileza, me conta o que aconteceu com o senhor mudar de ideia. Ele falou, você sabe, você é cínico. Eu falei, eu não sei, me conta. Ele falou, você sabe, naquela insistência, irmão. Ele falou, então tá bom, vou te contar. Quando você saiu daqui, 5 minutos depois, parou aqui na nossa guarda um Toyota Corolla preto, placa de São Paulo, e de dentro dele saiu formado o nosso tenente-coronel da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu não conhecia ele pessoalmente, só por videoconferência. Nem bom dia ele me deu, já apontou o dedo sobre mim e falou, aquele monstro que saiu daqui, quando voltar devolve o documento pra ele. Aleluia, o nome do Senhor. Ele falou, e tem mais, 30 dias de suspensão pra tua pessoa, oxalá, se eu não fechar esse posto policial. E tem mais uma coisa que ele me disse, que eu não entendi, falou de menina, falou de olho. Ah, lembrei, ele falou assim, aquele que mexe com os meus pequenos, mexe com a menina dos meus olhos. Entrou no carro e foi embora. Assina esse documento, nunca mais quero te ver, porque eu tô próximo de me aposentar e eu tô suspenso da polícia. Eu agradeço a Deus, irmão. Aleluia, até a cidade de Assis, mais ou menos. Aleluia, dentro do meu carro, Deus me visitando. E o Senhor falou comigo, meu servo, tenente coronel não trabalha esse horário da madrugada. Se tivesse trabalhando, estaria numa viatura. E se tivesse no carro particular, não estaria guardado. Aleluia, aquele anjo, aleluia, que eu te anunciei em Belo Horizonte, eu mandei ele em forma de tenente-coronel e te tirei dessa situação pra você glorificar o meu nome. Eu amo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia, que na volta daquela viagem, eu tava indo pra Vitória no Espírito Santo. Fiquei mais ou menos uns 16 dias naquela cidade. Quando eu voltei, o posto policial tava fechado. E dali em diante, diversas vezes, irmão, passava naquele posto policial e ele fechado. Aleluia, mais ou menos 5 anos depois, junto com um servo de Deus da Central de Maringá, viemos fazer uma visita aqui em Santo André. Aleluia, eu contei pra ele essa obra que Deus tinha feito. Aleluia, no retorno voltando de madrugada, nós fomos parados na polícia rodoviária, na cidade de Assis, rodovia Raposo Tavares. Aleluia, aquele guarda nos parou. Aleluia, pediu a documentação. Aleluia, aquele irmão comigo não se aguentou e perguntou pro policial, e aquele posto lá de Florinha, o que aconteceu? Nós sempre passa, ele tá fechado. Ele falou, pois é, uns 5 anos atrás,
aleluia, passou alguém ali, um policial que estava perto de se aposentar, fez alguma coisa que não devia, ele foi suspenso do trabalho, houve uma ordem de São Paulo para fechar aquele posto policial. Ele falou assim, e o mais bonito, aleluia, que aconteceu, foi, aleluia, divulgado no Diário Oficial, que o posto de Florínia seria fechado até segunda ordem, mas o detalhe principal, que lá dizia na mensagem no rodapé, que aquele que mexe, aleluia, quando os pequenos mexem com as meninas dos olhos do Senhor, aleluia, ele olhou pra nós, era o nosso irmão com a paz de Deus, Deus abençoe, e nós fomos embora, sem conta que era comigo, e até o dia de hoje, se passou 10 anos, e aquele posto continua fechado, eu tô dizendo que Deus é bom, não, aleluia, pelo fechamento do posto, e muito menos pelo policial, mas pra dizer pra essa irmandade, que tu pensa ser crente, e aquele que mexe, quando eles pegaram que tá aqui dentro, mexe com a menina dos olhos de Deus, eu agradeço a Deus por essa obra, perdão pelo tempo tomado, convido todos para estar conosco em Maringá, será uma grande alegria vos receber, por isso a Deus por minha casa, Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus essa noite, perdão meus pecados, por a vida eterna que Ele me oferece. Senhor fiel, guardador da sua palavra. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo Senhor, que me tirado do lamaçal do pecado, me trouxe para essa feira santa, irmãos, me libertou de alguns vícios, me batizou com a promessa do Espírito Santo, preparou de eu ingressar nessa orquestra maravilhosa, me deu uma esposa e tem suportado nós até o presente. Momento, irmãos. Eu agradeço a Deus essa noite, irmãos, que o ano passado nós passamos muitas aflições, irmãos. A nossa família teve processos de enfermidades muito fortes, ainda estamos passando por isso. Mas nós vimos a misericórdia de Deus em tudo, o Senhor operar-nos. E numa noite nós se reunimos a favor de um sobrinho meu, irmãos. Uma situação muito difícil. E aquela noite o Senhor surpreendeu nós, a glória de Deus foi muito grande no nosso meio, irmãos. Uma sobrinha minha tinha sido selada com a promessa com 9 anos de idade, irmãos. Já casada, com filhos. O esposo nunca tinha visto ela manifestar a promessa. E naquela noite o Senhor fez essa obra na vida dela, irmãos. Mas, irmãos, eu com bastante temor e temor, irmãos, eu levantei. O Senhor fez uma obra, me deu a graça de ouvir uma obra, irmãos. Inclusive um dos músicos que foi comigo está aqui hoje. Irmãos, eu fui convidado para ir na casa de um irmão muito amigo meu. E eu temi para ir na casa dele, na casa da sua mãe. Porque ele falou para mim que a mãe dele estava com 24 tumores no corpo. E que ele queria que a gente fosse lá, irmãos. Eu chamei 2 músicos dessa congregação para estar junto. E nós fomos naquela casa, irmãos. E quando eu cheguei lá, o servo de Deus estava na casa. Ele falou, irmão, eu não tenho nem coragem de entrar. Toda a minha família sabe a situação da minha mãe. O Senhor já contou os dias da minha mãe. Mas nós não tivemos coragem de contar isso para ela. E está aqui toda a nossa família. Minhas irmãs do interior, sobrinhos, bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Tem bastante irmãos que me conhecem aqui. Eu comecei a fazer visita, irmãos, eu não era nem batizado, saudosa irmã Joana, e eu faço visita desde quando o Senhor me chamou, mas eu sempre tive dificuldade, irmãos, de passar na frente do Espírito Santo, irmãos. Eu tenho muita dificuldade, então eu não consigo abrir uma oração, iniciar uma oração. Os irmãos que me conhecem sabem disso. Mas naquela noite, irmãos, ninguém abria a oração, uma situação, uma oração para enfermo, irmãos. Eu fiquei muito preocupado com isso. E eu falei para os irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, alguém inicia a oração. E o servo de Deus, cooperador do meu lado também. Enfim, irmãos. E com muita dificuldade, iniciamos aquela oração, dobramos o joelho, irmãos. E devido àquela situação tão difícil, irmãos, começou um choro muito grande naquela casa. Alguns manifestavam a promessa. Glória ao nome do Senhor. Gostaria que a Irmandade entendesse o que eu vou contar, irmãos. Isso aqui é somente para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. Irmãos, e quando aquela glorificação, aquele choro, o Senhor falou para nós, levantar daquela oração, que não haveria oração naquela casa, bendito o nome do Senhor, irmãos.
irmãos amigos, família conhecida, família tradicional dessa casa de oração, irmãos. Eu quase morri do coração, irmão. Minhas pernas tremiam mais do que estão tremendo agora. O Senhor não faz isso comigo, Senhor. Bendito o teu nome. E o Senhor repetiu para nós levantarmos que não teria oração. Glória ao teu nome. Eu levantei naquela oração, a Irmandade, a família toda olhando para nós. E eu não sabia o que eu fazia, irmãos. Não sabia o que eu fazia. E já logo pensei, irmãos, eu falei, o que vai acontecer aqui? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que um filho daquela nossa irmã falou para mim, irmão, o que vai acontecer agora? Eu falei, irmão, eu não sei. Ele falou, irmão, mas me explica uma coisa. A minha mãe, nascida na graça, meus pais, nossa família toda crente, meu irmão do ministério, essa casa não tem como fazer uma oração aqui, irmão, não estou entendendo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei mais desesperado ainda, irmãos, eu não sabia o que eu fazia. E ali eu baixei a cabeça, irmão, bendito o nome do Senhor. Passou uns segundos, aquele moço falou de novo comigo. Falou, irmão, quando você era moço, você não saía daqui. Nós vimos tanta obra aqui, nós vimos alguém ser selado com a promessa. E agora nossa casa não é digna de oração. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, eu comecei a entrar em desespero, irmãos. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Na hora que eu fechei o olho, irmãos, eu vi no meio da sala um tambor, irmão. E aquele tambor estava escrito lixo. Eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor, por misericórdia, irmãos, falou que para nós, que dentro dos corações tinha muito lixo e que o espírito dele era puro, ele não poderia se manifestar ali. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aquilo me deu mais tremedeira ainda. Falei, Senhor, se eu falar isso, esse moço, o que ele vai falar para mim? Bendito o nome do Senhor. Mas como ele me apertou muito, irmãos, eu peguei coragem. Eu falei, irmãos, me perdoem todos que estão aqui, mas eu vi um tambor aqui, e nesse tambor está escrita a palavra lixo. E o Senhor falou que ele não vai passar aqui enquanto não encher esse tambor aí de lixo que está dentro dos nossos corações. Bendito o teu nome. Eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele desespero foi me tomando. Daqui a pouco aquele próprio moço levantou a mão e falou, irmão, eu posso falar uma coisa? E como a situação estava crítica, irmãos, eu falei, depende, o que você quer falar? Ele falou, eu quero ser o primeiro a colocar lixo aí, glória ao teu nome. Eu falei, então pode, irmãos. Ele atravessou a sala, irmãos. Foi o irmão dele, deu um abraço no irmão dele, pediu perdão pro irmão dele, eu não sabia, irmão, 12 anos sem se falar, bendito o nome do Senhor. Glória ao teu nome. Irmãos, e aquilo, irmão, quando aconteceu aquilo, eu comecei a chorar. Os irmãos começaram a chorar, irmão. Glória ao teu nome. Daqui a pouco o esposo daquela irmã falou, irmão, eu posso colocar um pouco aí também? Eu falei, pode, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele atravessou a sala, abraçou a esposa dele e falou, minha filha, tentei ser o melhor esposo para você. E na frente de todos eu te peço perdão se eu te magoei em alguma coisa. Glória ao teu nome, irmãos. Começou a família a se abraçar, o povo se abraçar, irmão. E a glória de Deus foi muito grande entre nós, irmãos. Mas o ápice, meu, irmãos, foi quando a serva de Deus que estava enferma falou, irmão, agora eu posso, eu com um pouco. Aí eu falei, claro, serva de Deus. Ela começou a pedir perdão um por um da família, irmão. Glória ao nome do Senhor. E no final ela falou, sabe, irmão, ainda hoje de manhã, eu conversando com o Senhor no sofá, eu falei, Senhor, meus dias estão contados, o Senhor está vindo me buscar, bendito o nome do Senhor, mas como que vai ser no meu funeral, Senhor? O meu filho, quando entra na sala, o outro corre, quando estão sentados na mesa para comer, um senta, o outro levanta e vai embora, a minha casa do jeito que está, glória ao nome do Senhor, como que vai ser no meu funeral, Senhor? Um vai ficar do meu lado, o outro vai sair, e uma voz doce e meiga falou comigo, irmão, ainda esta noite eu vou vir na tua casa fazer uma grande obra para o meu nome ser glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus fez essa obra, nós vimos, Deus preparou de eu ir no funeral da serva de Deus, foi uma grande glória, aquela família reunida, irmãos, e depois de tudo isso, eu passei essa parte. Depois que ela falou tudo isso, eu falei, então tá bom, irmãs, agora nós vamos dobrar o joelho para agradecer o que Deus fez aqui. Aí sim, irmãos, aí sim, a glória de Deus envolveu nós. Não teve emoção, irmãos, bendito o nome do Senhor, a não ser a presença de Deus no nosso coração. Nunca contei isso em igreja nenhuma, irmãos, mas o meu coração ferveu ali. Peço perdão pelo horário, somente Deus seja louvado. Amém. Em Rio Preto, congregado com esta caríssima irmandade, revendo estes servos de Deus, esse ministério amigo.
Eu trouxe saudações da nossa Irmandade, da região onde o Senhor está dando a graça também de estar lá no sul do Piauí, e também lá no norte, lá no litoral, região de Parnaíba. Desses lugares eu trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Dou graças a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que deixam em nós uma confirmação da sua obra em nossa vida, da sua misericórdia, do seu cuidado. Tem livramentos que Deus faz que nós olhamos e vimos que a nossa inteira alma, irmãos, precisava que Deus aparecesse, e assim Deus tem feito com todos nós. O Senhor traz em frente de contar. Eu não gosto de contar isso na igreja. É um pouco pesado, né? É um pouco pesado. Mas hoje Deus colocou no meu coração para contar uma obra que Deus fez de uma libertação a uma família. Porque, irmãos, é verdade e é até mistério que soframos prisões, como a própria palavra nos fala. Mas o tempo da liberdade divina, irmãos, ao chegar na nossa vida, ninguém impede. E eu estava numa viagem uma certa vez, e estava numa cidade, eu tinha ido lá também por questões até mesmo de trabalho. E eu conheci um casal de irmãos lá, e aquele irmão me convidou para fazer uma visita aos seus sogros. Isso já fazem muitos anos. E eu falei, tá bom, irmão, se Deus prepara. Mas quando ele me falou que o sogro dele não morava na cidade, ali onde nós estávamos, falou, irmão, vai ficar difícil porque eu estou na casa do irmão Daniel. Era o irmão que eu estava hospedado lá. Mas ele insistiu, falou com o irmão Daniel, enfim. Deus preparou, marcamos um dia. E no dia fomos para aquela cidade fazer uma visita para o nosso irmão. E ele falou que o sogro dele estava muito provado. E eu fui lá na singeleza do meu coração, né? Só levar uma oração a uma família. E chegamos, fomos congregar na cidade, o culto já havia começado. Terminou o culto. Ele me apresentou o sogro dele. Quando ele me apresentou o nosso irmão, um senhor, uns 65 para 70 anos, mas um homem formoso, bonito, né? Muito bonito ele. Mas por trás daquela formosura, eu vi uma tristeza profunda que ele não conseguia segurar na própria alma. E eu olhei nos olhos dele e eu falei, meu Deus, como esse irmão está triste. Saudei ele esboçou um pequeno sorriso. E terminou, nós saímos para ir para a casa dele. Tava mais alguns da família. E pega a rua, deixa a rua, pega a rua, deixa a rua. Saímos da cidade e pegamos uma estrada de terra. Estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, seu sogro não mora na cidade então? Ele falou, não, irmão, meu sogro mora num sítio, uma chácara. E quando ele falou aquilo, eu, brincando, né, com a liberdade que tinha, eu falei assim, mas essa visita vai ser muito boa, né? Chácara não falta pão de queijo, caldo de cana. E comecei a fazer uma pequena brincadeira ali com ele, mas eu vi que ele estava tenso. Ele não cedeu à minha brincadeira, ele não sorriu. E quando nós andamos um pouco mais, ele falou para mim, irmão Raimundo, eu preciso falar pro irmão a prova do meu sogro. O meu sogro, irmão, foi um homem que no passado, ele mexeu com magia negra, fez um pacto com o adversário, ele dando a alma dele para ter o que era do adversário. E por muitos anos ele exerceu isso, se tornou famoso. Aí vinham grandes personalidades em busca dos trabalhos dele. Mas até que um dia o Senhor mandou nosso irmãozinho aí e anunciou a graça ao meu sogro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele creu. E o Senhor chamou ele, chamou minha sogra. Ele falou, na sala da casa dele aí tinha um altar de adoração ao adversário de Deus. Quando o Senhor chamou ele removeu tudo isso, limpou. E
A alegria entrou, transformou tudo. O Senhor começou a chamar os filhos, foi preparando casamentos, enfim, chamou a família inteira. Mas agora, irmão, tem aproximadamente 60 dias que o inimigo apareceu em pessoa para ele aí dentro dessa chácara. E falou para ele: tu esqueceste que tu tem um pacto comigo? O que é de Deus, mas o que é meu. E eu não vou mais sair daqui enquanto eu não tiver o que é meu, que era a alma. Irmão, a partir daquele dia, acabou a alegria desse lugar, a paz. As crianças não têm mais prazer de vir aí, tem medo. Aí se ouve barulhos, se ouve gemidos, se ouve gritos, se ouve tanta coisa. E a partir desse dia uma tristeza tomou o meu sogro. E ele está numa situação, irmão, que minha sogra só chora, tadinha. E ele também, à noite, madrugada, pega o carro, sai sem rumo, fala para onde vai. E nós já estamos com medo, irmão, de uma notícia grave. Quando ele me falou aquilo, querida irmandade, eu confesso para vocês que eu fui atacado por um medo. Mas um sentimento de medo. Que se eu pudesse eu tinha falado para ele: volta daqui, irmão, eu não vou. Volta daqui, eu não vou. Né? Mas medo mesmo. Eu fiquei e falei: irmão, mas não podia, estava lá todos os carros, a família. Irmãos, eu fiz uma oração a Deus naquele momento, já que eu não podia voltar atrás. Eu fiz uma oração a Deus sentado ali no banco do carrinho dele. Eu falei: Senhor, tu sabes muito bem que eu não vim aqui com nenhum intento da minha carne e nem tentar a Deus. Eu vim aqui na mais pura singeleza do meu coração. Eu vim aqui só trazer um abraço para um irmão que está chorando. Eu só vim orar com ele, Senhor. Eu só vim sorrir. Agora eu soube que o adversário está aí dentro e falou que não vai sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, se dependesse de mim eu voltaria para esta família, com toda a pureza do meu coração, irmão. Foi o que saiu na oração. Eu falei: para esta família, hoje aí está entrando o anjo da igreja. Assim o teu povo recebe os seus servos. Mas eu, olhando para mim mesmo, vejo as minhas inconstâncias, as minhas falhas, as minhas incertezas tantas vezes. Tem piedade de mim. Faz comigo como tu fizeste com Josué naquele dia. Toca a minha vestidura. Coloca uma mitra nova na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí neste lugar, Senhor. Irmãos, orei desta maneira. Querida irmandade, então começou a acontecer um milagre. Eu considero um milagre espiritual. Porque quando eu fiz esta oração, eu perdi um pouco da minha personalidade normal, brincalhona, singela. Porque a partir daquele momento nasceu uma voz aqui. Não era na minha cabeça. Eu não pensava, pelo contrário. Eu pensava era em outras coisas, mas aqui no meu ser, aqui, nas minhas entranhas, no meu peito, nasceu uma voz que começou a clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A Ele o domínio, o poder, a glória para sempre. E aquela voz foi tomando, sabe, irmão? Eu sentia ecoar dentro de mim. Eu não sei explicar para a irmandade. E aquela voz começou a clamar dentro de mim. Chegamos num lugar bonito, um arco de flores. Entramos, uma casa bonita, varanda para os 4 lados. Quando nós entramos, mas estava todo mundo sem paz, estava todo mundo sem conforto. Estava todo mundo distante, meio isolado, cada um, né? Mas estamos ali os casais, tudo. A irmã foi fazer uma jantinha, nós sentamos, ele sentou assim, cabisbaixo, não falava. E ele era um homem assim de olhos verdes, bonito, mas os olhos dele estavam vermelhos, né, de tanto choro. E ali nós não tivemos nem muito diálogo, tentamos puxar uma conversa ali, os irmãos, né, mas eu já estava em espírito, nesta condição de espírito. Quando terminou, fomos orar, eu só apresentei a janta. Eu falo para a irmandade que eu comi por conveniência, né? Mas não houve um desfrutar de paladar, não teve nada. Eu jantei, quando eu terminou, como não tinha ambiente, eles falaram: bom, irmão, tem um quartinho aqui pro irmão,
Tá bom, irmão? Me colocaram, as famílias foram, a casa muito grande, as famílias foram pros quartos e eles me colocaram lá no quartinho. Eu entrei naquele quartinho, umas janelas de madeira, eu ajoelhei e falei, Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu tô cansado. Eu ajoelhei e falei, Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados, eu tô cansado, eu quero dormir. Me dá sono, Senhor. Orei, deitei, apaguei e dormi. Acordei no dia seguinte por uma frechinha de sol, 7:30 da manhã, que entrou pela brecha da janela de madeira, deu assim no meu olho, eu despertei pela brecha. Na hora que eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu vi foi a voz dentro de mim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né, clamando dentro de mim. Levantei, fiz minha higiene pessoal, saí. Quando saí, encontrei o irmão, o que eu conhecia, e ele estava atribulado, falou, bom irmão, não perdoa. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Olha, irmão, meu sogro saiu, era 1h da manhã, não sabemos onde anda, onde está. Minha sogra está envergonhada ali, minhas cunhadas até foram embora, ficaram com vergonha do irmão, saíram, só estava ele, a esposa e a sogra. Eu falei, irmão, fica em paz, tá bom? Não preocupem comigo, tá tudo bem. Eu falei, não repara, eu tô ali ajudando ela a assar uns bolinhos ali para tomar um café. Eu falei, pode ir, irmão, pode ir. E sentei, era um sofá de alvenaria, irmão, e eu sentei ali naquelas almofadas, no sofá, aquela voz clamando dentro de mim. De repente chegou, lembro demais, era um Santana verde, carro bonito, novo. Quando ele parou aquele carro lá, que ele desceu, que eu olhei para ele, eu já vi que ele estava todo vermelho de pranto, de choro. Irmãos, honra e glória a Deus. Eu tô contando isso aqui porque o Senhor me fez claro que aqui tem uma família que precisa de uma grande libertação espiritual. Irmão, quando eu pus o pé na varanda, o Espírito do Senhor me tomou em línguas, com a promessa do Espírito Santo. Irmão, e eu controlei ali baixinho, e lá vem ele entrou e sentou aqui do meu lado direito. Quando ele sentou do meu lado direito, silencioso, eu pus minha mão aqui direita na coxa dele, aqui próximo ao joelho esquerdo dele. Eu pus minha mão na coxa dele e falei assim, ô homem amado de Deus. Irmão, quando falei, ô homem amado de Deus, foi como se abrisse uma champanhe, foi como os olhos dele em lágrimas, o choro veio, o pranto veio, e ele se descontrolou no pranto. Ele olhou para mim e falou, se eu sou homem amado de Deus, por que o adversário quer me matar desse jeito? Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, irmão, uma glória ainda maior veio sobre mim, irmão. Sabe, irmão, nós somos ensinadores da Irmandade, né? Mas naquele dia, irmão, não foi iniciativa, não teve atitude da minha parte. Quando veio aquela glória de Deus intensa sobre mim, eu perdi, assim, perdi o meu autodomínio. Eu não sei explicar. As coisas começaram a aparecer como um sonho. Eu só sei que eu catei aqui, no modo simples de expressar, catei a mão dele e saí, irmão. E o Senhor começou a nos visitar com aquela linguagem. Eu saí de dentro da sala com ele e nós fomos indo assim, nas plantas da chácara. Para mim que ia tudo abrindo, as laranjeiras iam abrindo, para mim que ia tudo abrindo. E eu levando ele, segurando, puxando. Ele era homem alto, eu sou hominho, ele era alto, irmão. Mas quando nós chegamos no arame farpado, que era a divisa da chácara dele, irmãos, para mim que eu tinha crescido, ele diminuído, eu não sei. Eu só sei que eu olhei assim, face a face, para eu ver a ele face a face. E o Senhor falou assim, abre os teus ouvidos e ouve, meu filho, meu servo, meu remido. O adversário falou que tu não tem parte comigo, porque tu tens pacto com ele. Assim diz aquele que era, que é e que será eternamente, que não tem mais pacto no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que se compare ao pacto do sangue inocente de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado no duro madeiro da cruz, que comprou para Deus e seu Pai povos de todas as nações, raças, tribos e línguas. Irmão, quando falou assim, olhou para lá, assim, para fora e falou assim, adversário, em outra palavra, viu, irmão, a partir de hoje nunca mais tu entrará nos termos do meu servo. Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, quando Deus selou ele com a promessa, irmão, eu não sei nem explicar muito, mas o Espírito de Deus tomava aquele irmão, sabe, irmão? Era uma gratidão, eu não sei explicar, era uma alegria tão grande, uma linguagem tão maravilhosa, consoladora, poderosa. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor tomou ele, novamente, irmãos, peguei ele aqui pelo pulso e nós saímos na beira do arame farpado. Irmão, quando chegava num canto, o Senhor fazia assim, daqui desse morão pra cá me pertence, tu não entrarás mais. Entrava lá, chegava lá, desse morão pra cá me pertence, aqui tu não entrarás mais. E o Senhor, irmão, rodeou a chácara inteira fazendo isso. Quando chegou no lugar que nós estávamos de princípio, saiu de mim. Quando saiu de mim,
Senhor. Vi que eu apertava muito o braço dele, soltei ele cheio de Deus. Eu olhei para baixo, estava tudo cheio de lodo, o sapato cheio de lama, estava toda a calça. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí fomos voltando para casa, baixei a cabeça e ele veio cantando, um cântico espiritual em línguas tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai fazer uma libertação espiritual, irmão, na vida de alguém. Irmãos, quando entramos na casa, eu estava com a sede e eu fui até a cozinha. O casal tinha ido mais além e a irmã estava sozinha, a esposa, mexendo assim uns bolinhos com a varinha de madeira. Era sítio, né, irmã? Ela mexendo. Quando eu cheguei assim por trás da serva de Deus, eu fui pedir, irmã, me dê um copo de água. Mas quando eu abri minha boca, eu não consegui falar português. Quando abri minha boca e falei em Acha, aquela irmã olhou. Aí ela pegou a varinha e jogou pro alto e gritou. A filha dela falou, filha, corre que o Senhor chegou na nossa casa. Aleluia. Aí a filha veio e correram pra sala, abraçaram ele. Eu fiquei na cozinha falando língua, sem água, sem nada. E quando eu voltei, estavam os três abraçados lá. E Deus libertou aquela casa completamente, irmãos, naquela manhã. Nunca mais voltei lá. Aleluia, mas nesta noite Deus mandou contar esta obra que Deus fez na vida daquela família. E um dia eu contei isso numa igreja em São Paulo. E quando terminou, um irmão que é formado em história, né, historiador, ele chegou para mim e falou, irmão talvez não saiba disso. Antes que houvessem cartórios, antes que houvesse regulamentações de leis, era assim que os poderosos delimitavam suas áreas. Ele jogava um mourão aqui e falava, daqui pra cá é meu. Ia lá, jogava o mourão, daqui pra cá é meu. E foi isso que o Senhor fez naquele dia, naquele lugar onde residia aquela família. E eles ficaram libertos e eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus, só Deus faz isso, irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Ao subir, o servo de Deus pediu para contar uma obra que Deus fez em 1995. 1995. Naquela época, eu estava passando uma prova material muito difícil. Minhas 3 crianças eram pequenas. Eu tinha uma menina de 8, e uma de 6 e uma de 4. E naquela prova difícil, passando, irmãos, muitas privações, as crianças, eu tinha uma viagem para fazer para a região de Picos. E eu estava muito triste naquela manhã. E eu ia viajar porque um diácono, irmãos, ia me levar. E pela manhã passou um vendedor de algodão doce. A casa tinha um muro, a porta era fechada, mas a criança, minha pequena, ouviu aquela buzininha do vendedor de algodão doce. E a de 4 aninhos chegou para mim assim, cheia de esperança. Aí ela olhou assim para mim, desfez o sorriso e falou, não tem dinheiro, né, papai? Ela tinha 4 aninhos. Eu falei, ô filha, não tenho dinheiro. Era 50 centavos. Era 50 centavos. E eu não tinha. E aquilo para mim me transpassou. Eu falei, não tenho, filha. Papai não tem. Ela falou, tá bom, paizinho. Aí saiu brincando. Aquilo lá me feriu o coração. Eu fiquei numa tristeza tão grande. Quando foi para eu sair, falei para a serva de Deus, esposa, falei, bem, fica aí na comunhão. Se Deus fizer qualquer coisa, qualquer sinal, liga. O irmão falou que pode ligar, cobrar lá na casa dele. Me dá, me passa. Eu preciso. Estou sem estrutura para atender. E viajei, minha alma chorando. Quando foi 2 da tarde, como não teve almoço, a irmã já me viu contar isso. Eu tinha um vizinho, já mostrei isso para muitos que foram lá. Tinha um vizinho que morava em frente. E assim, pegado ao vizinho de frente, uma outra casa, e lá no quintal daquela família tinha uma mangueira carregada de mangas. Era tempo de manga, era final de ano. Ela estava carregada de mangas maduras, mas muita manga mesmo. Ali morava um casal, não sei se eles eram médicos ou enfermeiros, só sei que eles saíam, chegavam de branco, era o trabalho deles, saíam cedo, só voltavam à noite. Aí a pequena foi, esta mesma pequena pegou no dedo da mãe, mostrou a mangueira, falou, mãe, compra uma manga para mim. Aí minha esposa falou para ela, Nádia, minha filha, não tem dinheiro. Pede, mamãe, pede uma manga para mim. Aí minha esposa falou, filha, não tem ninguém aí, essa casa fica fechada o dia inteiro, filha, não tem ninguém. Faz assim, vão orar, vão, minhas filhas, vão orar, vão. Aí pôs as 3 para orar, elas eram pequenas, como falei. E ficaram lá. Nisso chegou uma irmãzinha lá em casa, que às vezes aparecia lá para dar uma ajudinha para minha esposa. E era mês de muito calor, e minha esposa falou assim, Leane, enche a bacia grande de água, pra Nádia ficar sentadinha lá, pra não desidratar, sabe, irmão, o calor muito forte. E a menina começou a encher a bacia. Nisso, as crianças saíram do quarto quando a bacia estava cheia. Aí minha esposa estava ajeitando as coisas, olhou e falou, pediu, filha? Ela falou, pedi, mamãe. Mas quando a criança falou, pediu, a irmãzinha estava lá fora, enchendo a bacia do pátio. Irmão, veio um vento em redemoinho que roda
Um dia parado, que não move uma folha. Teresina é assim, quem sabe, conhece o clima rigoroso de lá. De repente veio aquele vento, e girando e jogando coisa pro alto, e o vento foi lá pra mangueira. Quando chacoalhou a mangueira lá, derrubou um tanto de manga, e o barulho das mangas caindo chamou a atenção da irmãzinha. Ela foi a primeira que viu. Quando ela viu que uma manga desprendeu e flutuou, e começou a vir para nossa casa. Quando a manga começou a vir, ela gritou: minha esposa, Mancreusa, corre aqui. Olha uma manga vindo para cá. Minha esposa correu e lá vem a manga, irmão, flutuando. E vem, passando por cima do telhado do dono da casa, cruzou a rua, passou por cima da fiação de poste, da iluminação pública que era do nosso lado. E ela veio e desceu. Quando ela chegou com 1 metro de altura, aquele controle soltou ela caiu dentro da bacia d'água. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou minha esposa num pranto, falou: vem, minhas filhas, vamos comer esta manga. Deus preparou. Glória ao nome do Senhor. As crianças já eram seladas com a promessa. Minha casa virou uma festa naquele dia de tanta dificuldade. Ela ligou para mim, Deus me libertou, atendi a minha missão, e até hoje eu glorifico a Deus por essa obra que o Senhor fez. Então, irmãos, teria tantas outras, né? Mas a gente está sempre em Rio Preto aqui congregando, né? Com a Irmandade. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Rogo das vossas orações, irmãos, para que nós possamos permanecer no que o Senhor nos tem confiado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado, irmãos.